Fala galera, tudo bem? Voltamos aí para a nossa aula de número 5, tá? Vamos trabalhar aí com hemorragias hoje, certo? Conteúdo um pouco rápido, né? Mas é de suma importância também, certo? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai aprender hoje na aula de hoje, tá? Eu quero que vocês entendam o que é uma hemorragia, primeiramente, né? E alguns meios que a gente tem de se tratar essa hemorragia, certo? No atendimento pré-hospitalar, seja como socorrista ou como bombeiro civil, né? Nós temos que trabalhar com isso. Então hoje nós temos ali os vasos sanguíneos, que se caracteriza primeiramente por veia, artéria, né? E capilar, certo? As veias levam ao coração sangue vindo do corpo, suas paredes são mais finas que as das artérias. Então aí é o primeiro conceito de veias, certo? As artérias levam sangue do coração a todo o corpo, certo? E os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, tá? Então esses aí são os três conceitos de veia, artéria e capilar, beleza? Vamos continuar lá. Hemorragia corresponde à saída de sangue do seu círculo normal, tá? Ou seja, o que seria uma hemorragia? É a saída de sangue do teu corpo, né? Então é tirar sangue do corpo, fazer uma incisão ali e o sangue começar a sair para fora. Isso aí é uma hemorragia, certo? As hemorragias necessitam de um socorro rápido e imediato. A perca de grande quantidade de sangue é uma situação perigosa, que podemos rapidamente causar a morte da vítima. Então, sempre quando se fala em uma hemorragia, gente, a gente tem que abrir um pouco mais os olhos, se atentar um pouco mais a isso, né? Porque uma hemorragia ali que tem uma grande quantidade de sangue sendo eliminada um tempo muito curto, a gente pode trazer ao óbito essa vítima, né? Então, a gente tem que tratar essa hemorragia o quanto antes de forma eficaz. Por isso que no XABC da vida lá que a gente fala, né? O critério X, que é hemorragias insanguinantes graves, é o primeiro a ser tratado, né? Então, sempre quando temos ali uma hemorragia, ela deve ser o primeiro a ser tratado. Mas o que nós temos que entender hoje? Nós temos que entender se essa hemorragia, qual o percurso dela, se ela é extremamente grave, é uma hemorragia ali que nós podemos ser tratada ao decorrer do atendimento, né? Ou temos que ser tratada no exato momento que nós visualizamos ela, tá? Então vamos lá. Hemorragia externa, né? Visível porque atravessa para o meio ambiente. Então, sempre que a gente fala de uma hemorragia externa, que é o que a gente trata nós no atendimento pré-hospitalar, como socorristas, como bombeiro civil, nós tratamos, né? É o que? Fraturas expostas, né? Então, ali, hemorragia nasal, é isso que a gente vai tratar na classificação de hemorragias, né? Cortes, perfurações e assim sucessivamente ao decorrer ali dos atendimentos que vão surgindo nessa questão, tá? Hemorragias internas, tudo que vem dentro, né? O sangue dentro do nosso corpo ali acaba se rompendo, né? Rompendo, tendo lesão nos órgãos, né, internos, o sangue atravessa para o local errado, vamos dizer assim, né? Cavidades naturais. Então, é isso que é uma hemorragia interna. Tiago, nós tratamos hemorragias internas? Não. Quem trata hemorragia interna é no intra-hospitalar. É lá que nós vamos tratar a hemorragia interna. Então, o que nós precisamos se preocupar hoje é com a hemorragia externa, tá? Tipos de hemorragia. Nós temos a hemorragia arterial, certo? A hemorragia venosa e a hemorragia capilar. São esses três critérios que nós utilizamos. Arterial ocorre quando há perca de sangue de uma artéria, tá? Então, arterial, perca de sangue de uma artéria. Venosa ocorre quando há perca de sangue por uma veia, certo? E capilar ocorre o sangramento por um leito capilar, tá? Então é isso que nós temos que entender, artéria, venosa e capilar. Lembra lá no início que a gente falou? Veia, né? As veias levam ao coração sangue vindo do corpo. Então as veias, certo? As artérias levam sangue do coração a todo o corpo e o capilar leva um sangue aos tecidos. Então essa é a grade, essa é a mesma grade que nós vamos trabalhar ao decorrer das hemorragias, os tipos de hemorragia, arterial, venosa e capilar, beleza? Então vamos lá, aqui com essa imagem a gente consegue entender um pouco mais, né, os critérios da hemorragia. Qual que é a hemorragia que mais vai sangrar, né, que mais vai trazer, pode trazer óbito à vítima ali, né? Então a saída intensa de sangue vermelho brilhante,
são o sangue que circulam pelas nossas artérias. Então os glóbulos ali, né, vão trabalhar com sangue vermelho e brilhante. Essa quantidade de sangue, ela é intermitente, né? Ou seja, sai muito sangue. É um critério ali que a gente vai ter que analisar, que é uma grande quantidade de sangue, né? A saída de uma venosa, ou seja, de uma veia, né? Saída contínua, sangue vermelho escuro. Então, artéria, vermelho brilhante, venosa, vermelho escuro, tá? Então são as duas classificações ali que a gente desce. Tiago, na saída de sangue venosa, né, a quantidade é a mesma que a arterial? Óbvio que não. Então na arterial nós temos uma grande quantidade de sangue. Na venosa nós temos uma quantidade, vamos supor assim, eficiente de sangue, mas não chega a ser aquela, né, absorção, não seja a ser aquela, né, saída de sangue. E na capilar, né, são saídas de sangue pequeno, de pouca quantidade, ali cortes, né, corta com a faca, corta ali, né, então todo mundo já deve ter dado um cortezinho ali de uma hemorragia capilar, né, que é apenas um sangue ali comum, normalzinho ali que a gente fala, né. Geralmente os rapazes aí quando andavam de bicicleta, né, jogar bola ali, dá aquele tampão no dedinho, tira metade ali, tira todo o capilar ali e tem um sangramento ali. Então é um sangramento em baixa qualidade nessa questão, certo? Então o volume de sangue perdido, tá? O sangue corresponde de 7 a 8 do peso corporal de uma pessoa. Então pega o teu peso aí, né? Faça 7 a 8% desse teu peso, você vai saber quantos quilos você tem aí de sangue, quantos litros você tem de sangue aí no teu corpo. Uma pessoa de 75 quilos tem um volume de 5 a 6 litros de sangue no corpo, certo? A perda de 1,5 litro que seja, né, em um adulto ou 200 ml em uma criança pode ser extremamente grave, tá? Então cuidado, gente, cuidado, né? Qualquer tipo de perca de sangue que passe a ser 1,5 litro em adultos ou 200 ml em criança pode ser extremamente grave, ou seja, essa vítima pode vir a óbito, né, por essa perca de sangue. Então analise, sempre que você vê grande quantidade de sangue, né, observa, faz o tratamento dessa hemorragia primeiro para depois se preocupar ali se tem osso quebrado, não tem, né, se a vítima vai mexer a cervical, não vai. Então primeiro se preocupa com isso para depois a gente ir para os próximos passos. Por isso que no XABC o X vem em primeiro lugar. Então a hemorragia tem que ser tratada em primeiro lugar no atendimento pré-hospitalar, certo? Então, tipos de vasos lesados, né? O sangramento arterial é considerado de maior gravidade, tá? Então, sempre que a gente for classificar arterial, né? Tipo de hemorragia arterial, ela é considerado a maior na gravidade. As veias, elas estão mais difícil acesso, né? Sendo mais difícil acesso no corpo, mas também são de níveis, né, que nós temos que se preocupar. Tá? E o sangramento capilar é lento, né? De via de regra, né? Conduta 6 a 8 minutos ali, mais ou menos, mas não vai te trazer a morte, vamos dizer assim, tá? Então não vai chegar aquela vítima aí a óbito por um sangramento capilar. Então é isso que nós precisamos ficar bem atentos nessa questão. Então sangramento arterial, primeiro ponto, né? Sangramento de veias, segundo ponto, e sangramento capilar, terceiro ponto, sempre nessa grade. Arterial, primeiro ponto na gravidade, né? Veias, segundo ponto na gravidade e capilar, terceiro ponto na gravidade, certo? Velocidade da perca de sangue. A perda rápida de 1 litro de sangue pode colocar o indivíduo em risco de vida, né? Quando a perca do sangue é lenta, o organismo desenvolve mecanismo de compressão, suportando melhor a situação. Então, quando a gente está perdendo sangue ali de uma forma, né, mais, vamos supor assim, lenta, né? Então o sangue está saindo, mas não está saindo com aquela velocidade. O nosso corpo, ele consegue ter mecanismo que consegue ir suprindo o sangue perdido. Porém, quando nossa perca de sangue é por uma artéria, é uma coisa que vai rápido, né? Ou seja, é uma coisa que sai logo do nosso corpo, ele não sai com pouco tempo, ou seja, de forma lenta. Então ali a gente pode vir a óbito, né? Então é esse perca de sangue rápido que pode vir trazido a óbito. E quando que a gente tem perca de sangue rápida, né? Quando a gente atinge uma artéria, né, e algumas veias, tá? Então esses dois pontos ali que a gente pode ter perca de sangue rápida,
tá? Então é esses dois pontos que a gente vai ter. Quando o perca de sangue ali que a gente fala de um vaso capilar, o nosso corpo ele vai repondo, né? Uma forma mais lenta, então não vai vir a trazer a óbito essa vítima, certo? Sintomas da hemorragia, tá? Então como que a gente consegue analisar uma hemorragia ali? Pulso fraco, né? E rápido. Pele fria e úmida, tá? Rigidez abdominal, ou seja, teu estômago fica mais rígido, fica mais firme, né? Sudorésia, ou seja, excesso de suor, a pessoa está suando muito, né? Pupilas dilatadas com reação lenta à luz. Lembra lá na escala de Como de Glasgow, quando a gente falou de pupilas? Então, né? Lembra ali da hora que a gente falou em sinais e sintomas? Pulso fraco, né? Então isso aí a gente já pode se caracterizar por uma hemorragia também. A queda de pressão arterial, também trabalhamos, né, nos sinais vitais ali, sinais e sintomas, né? O paciente ocioso, inquieto, né, e com sede também pode ser graus ali de uma hemorragia, tá? Choque, né, e o perco da consciência respiratória. Então são alguns sintomas ali que dá-se hemorragia, né? Sintomas que vai estar agregando ali que possivelmente seja uma hemorragia na tua vítima, tá? Alguns sinais de alerta para suspeitas de hemorragia interna é o quê? Fratura da pelve ou ossos longos, tá? Então, quando a gente tem ali fratura da pelve, né, e ossos longos, braços ou coxa, então a gente pode ter ali uma hemorragia interna. Feridas penetrantes em crânio, tórax ou abdômen, tá? Batimentos cardíacos acima de 100 BPMs. Lembram o que são BPMs? Batimentos por minuto, né? Então 100 BPMs ali, certo? Hemorragia externas, tá? Métodos de controle de hemorragia externa. Então hoje eu vou passar aqui para vocês a pressão direta, elevação da área traumatizada, pressão digital sobre o ponto do pulso, tá? E o tourniquet, certo? São os 4 critérios aí que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Pressão arterial, né? Quase todos os casos de hemorragia direta são controladas pela aplicação de pressão direta na ferida, o que permite a interrupção do fluxo de sangue, né? Trazendo ali a formação do coágulo. Então, gente, o que é essa pressão direta? É quando você pega, né, seja uma gaze, seja uma atadura, seja uma bandagem, né, seja um critério desse tipo, e faz aquilo que dobra e pressiona, né? Dá aquela leve pressão ali na hemorragia. Então, quando você pressiona ali, você vai segurar, né? Vai dar aquela leve pressão, segurar ali por 1, 2 minutos ali, tá? E vai coagular, né? Então, vai coagular essa hemorragia ali. Então, vai parar de estar saindo esse sangue ali. Então, é o primeiro método e o método mais usado nesse critério, tá? Então, sempre que a gente fala de hemorragias no atendimento pré-hospitalar, nós utilizamos sempre a pressão direta, tá? Então, pressão direta é um método mais rápido e eficiente para o controle de hemorragias externas. Quando a gente não consegue soltar, ou seja, Thiago, eu tenho que fazer o atendimento logo para levar essa vítima. Faço a compressão direta, com uma gás eu dou uma leve pressionada somente para manter a pressão naquela vítima, não a ponto de um tourniquet, eu aperto um pouco só para dar aquela leve pressão para que a gente consiga continuar com o nosso procedimento, tá? Elevação da área traumatizada, né? Então, ou se a gente tem ali, vamos supor, um rompimento, né? Um corte na altura do ombro aqui, a gente faz o quê? A gente eleva, né? Eleva o nosso braço para cima para que o fluxo de sangue diminua ali naquela região e a gente tenha, né, o estancamento daquela veia, daquela artéria ali naquele momento ali, para que a gente consiga sanar. É utilizado, Thiago? É, mas não por atendimento pré-hospitalar. Então é difícil a gente chegar ali e ficar colocando a vítima para cima, né? A gente faz mais a compressão direta ali, aplica ali e a gente já consegue ter essa aplicação. Aplicar esse método, a pressão direta, não utiliza, porém, em caso de fraturas, luxações ou de objetos empalhados, tá? Ou seja, quando tem objetos encravados, a gente nunca utiliza esse tipo de
elevação, esse tipo de tratamento. Então, tem uma faca ali, vamos levantar o braço da vítima. Óbvio que não, né? Então, dali a gente vai trabalhar ali em outros critérios que a gente tem nesse requisito, tá? Pressão digital sobre o ponto de pulso, compressão indireta que a gente fala, né? É o que? É pressionar a artéria, né? Pressionar ali a artéria, a veia, né? Então pega ali, poxa, tá sangrando na mão lá, vamos apertar a artéria aqui, pressiona ela aqui que vai travar ali a artéria ali, não vai ter o sangramento na veia, né? Então geralmente a gente pede para a vítima mesmo nessa questão, né? Poxa, a gente viu ali que a vítima cortou a mão ali e tá saindo, atingiu uma artéria ali e pode estar vindo, pô, pressiona aqui, ó, prende aqui, vai diminuir ali o sangramento até chegar no pronto de atendimento, onde a gente vai fazer outros tipos de trabalho com essa vítima para estar sanando esse problema, certo? Tourniquet ou garrote, que a gente fala, né? O tourniquet a gente sempre utiliza, gente, quando é perca de membro, tá? Perca de membro a gente utiliza esse tourniquet. Nos demais a gente não utiliza. Thiago, mas por que a gente não utiliza? No atendimento pré-hospitalar é algo que a gente trabalha com extrema velocidade, né? Então é algo que a gente trabalha rápido, tem que ser eficaz esse procedimento. Então imagina, você tá lá, você tem que afrouxar o tourniquet a cada 2 minutos, né? Então a cada 2 minutos você afrouxa o tourniquet. Eu quero ver você no meio do atendimento pré-hospitalar, lembrando que você tem que afrouxar a cada 2 minutos o tourniquet. Isso não lembra, gente, entendeu? Então a gente precisa de algo mais eficaz que não necessite nosso tempo para ali. Então o tourniquet ele é mais utilizado quando se tem perca de membro. Perdeu o membro ali, a gente utiliza o tourniquet no atendimento pré-hospitalar. Caso contrário, a gente utiliza os demais meios. Pressão, né? Elevação do membro, né? Pressão indireta e o último caso a gente usa o tourniquet. Certo, gente? Hemorragias internas, o nosso trabalho é aplicar gelo, tá? Então a gente aplica gelo ali sobre onde a gente está vendo a hemorragia, né? Aquela levantação ali de hematomas. Então a gente aplica gelo ali até que seja chegado até o pronto de atendimento. O tratamento de hemorragias internas é cirúrgico, ou seja, não se trabalha conosco, tá? Não é da alçada do atendimento pré-hospitalar de nós socorristas, de nós bombeiros civil trabalhar com hemorragias internas. Nós temos apenas que levar a vítima, né, em velocidade, ou seja, o mais rápido possível ao pronto de atendimento esse critério. Certo, gente? Então sempre que a gente trabalhar nesse critério, a gente lembra disso. Hemorragias internas, aplica gelo, leva para o ponto de atendimento o mais rápido possível. Não tem gelo, leva o mais rápido possível ao pronto de atendimento para tratamento, tá? Tipos de choque, né? Então a perca de sangue a gente pode trabalhar ali, né, com um choque hipovolêmico, né? É causado pela redução acentuada do volume circulante no organismo, tá? Devido à perca de sangue, também chamado de choque hemorrágico, certo? Então, choque hipovolêmico é quando a gente tem o quê? Um volume, né? Ou o quê? Uma perca de sangue no nosso corpo. Então a gente tem que cuidar quando a gente fala em choque hipovolêmico, a gente está citando o quê? Grande perca de sangue, tá? Então a gente está citando ali que a vítima pode estar tendo uma grande perca de sangue nesse critério. Então falou, choque hipovolêmico, a gente já consegue caracterizar ali que pode ser uma grande perca de sangue, certo? Pessoal, próxima aula a gente vai entrar para vocês aí na questão de queimaduras, tá? Forte abraço a todos vocês, espero que tenham gostado da aula de hoje, né? São conteúdos mais rápidos, mas são de suma importância. Espero todos vocês na aula de número 6 aí, aguardo vocês lá. Forte abraço e fiquem com Deus.